Meu amigo Frank Aguiar, Tom Oliveira, meu irmão. Bom ter você comigo aqui nessa visita, seu Luiz. Prazer maior é meu. Vamos nós, você começa. Deixa comigo. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? Poluição comeu, O peixe comeu. e o peixe que é do mar. Poluição E o comeu. verde onde é que está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. E o Brasil inteiro comemora o centenário do nosso rei. Seu Luiz merece todas as nossas homenagens. Galileiro, fala, Frank. Agora é comigo. Fala aí, então. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava aqui? Poluição E comeu. o peixe que é do mar. Poluição comeu. E o verde onde é que está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar. Poluição A comeu. gente pode falar Verde agora? onde é que tá? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Olá a todas, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É com imenso prazer que a Escola Estadual de Educação Profissional Salaberga Torquato Gomes de Matos, em comemoração ao dia 5 de junho de 2020, vem aqui promover a sua web live com o tema Dia Mundial do Meio Ambiente. O que temos a comemorar e quais caminhos devemos seguir? A EP Salaberga Matos tem como missão a garantia de um processo de ensino e aprendizagem eficiente, buscando destacar-se como escola de qualidade, com alunos protagonistas e professores comprometidos com a educação pública básica no estado do Ceará. Somos felizes em poder divulgar as nossas notas nas provas externas, nossas conquistas como a certificação Escola Sustentável, credenciado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, e a Secretaria da Educação, a SEDUC, e o engajamento da nossa comunidade escolar no projeto de desenvolvimento do nosso estado. Nesses tempos de pandemia e de necessário isolamento social, buscamos reinventar a forma de dar aula, apoiando-se nas tecnologias disponíveis. Por isso, estamos aqui hoje na tentativa de dar mais um passo na formação dos nossos alunos, sobretudo aqueles do curso técnico em meio ambiente. Para participar desse momento, contamos com a presença virtual dos seguintes convidados: professor doutor Jeová Meireles, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará e dos programas de pós-graduação em Geografia e em Desenvolvimento e Meio Ambiente PRODEMA. É doutor em Geografia pela Universidade de Barcelona. Desenvolve pesquisas em geociências, com ênfase em Geografia Física e Geomorfologia, atuando principalmente nos seguintes temas: indicadores geoambientais, evolução geomorfológica da planície costeira, planejamento e gestão, impactos socioambientais de grandes empreendimentos no litoral, cartografia social, justiça ambiental e climática. Contamos também com a presença do professor João Alfredo, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará e doutorando do Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, programa da mesma UFC. Atualmente é professor de Direito Ambiental do Centro Universitário 7 de Setembro, atuando principalmente nos seguintes temas:
unidade de conservação, recursos hídricos, licenciamento ambiental, justiça ambiental, agrotóxicos, direito ambiental e meio ambiente. Contamos também com a presença de Rafael Tomiyama, militante ambientalista e da democratização da mídia, jornalista, designer, especialista em gestão pública participativa pela FPA Unicamp, atuou como assessor parlamentar e gestor público, ouvidor-geral da Prefeitura de Fortaleza, chefe de gabinete do vice-governador e secretário executivo da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Fortaleza. Foi também secretário estadual de Meio Ambiente do PT Ceará e do Coletivo Nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT. Também contamos com Edmundo, com a presença de Edmundo Rodrigues de Brito, doutorando em Geografia, analista em Geoprocessamento e analista ambiental. Atua como professor, pesquisador e consultor. Desenvolve estudos voltados para análise do planejamento urbano e participação popular na elaboração de sustentável, ecossidadania, agroecologia e educação ambiental. Eu me chamo Ítalo Girão, darei o meu melhor para mediar esse riquíssimo debate. Gostaria já de agradecer a presença dos convidados esses tão especiais e que enriquecerão ainda mais o nosso debate e os nossos estudos. Sem mais delongas, gostaria de convidar a professora Cleide Madeiro para fazer a sua fala inicial e a introdução do tema. Professora Cleide. Boa tarde a todos. Agroecologia. Com imensa satisfação que eu estou hoje aqui nesse novo normal, né? Um debate onde a gente está tendo, cada um em suas casas, e tendo essa oportunidade de trazer para vocês, que também estão em suas casas, um debate que é importante, absolutamente importante para todos e para todos. Agradecer o pronto atendimento do convite, né? O professor Jeová, nós somos colaboradores de ONG, já trabalhamos juntos em movimento. Edmundo, fomos colegas de mestrado, onde eu conheci o trabalho dele, principalmente relacionado ao impacto, e o João Alfredo, que é essa nossa grande inspiração na luta, né? Todos são grandes inspirações na luta. O professor Ítalo, meu colega hoje, lá da Escola Torquato Torres de Matos, que eu tenho uma grande satisfação de estar lá como professora. Bom, para a gente iniciar esse momento, eu quero trazer P.J. Capra. Ele tem uma teoria que é do pensamento sistêmico e considera os sistemas vivos que esses sistemas vivos interagem com rede, o que ele chamou de teia da vida, onde tudo está interligado. A hipótese de Gaia da mitologia grega, que seria a mãe de todos os seres vivos, ou seja, a nossa mãe Terra, é uma hipótese da ecologia profunda que fala que o planeta é um imenso organismo vivo. E esse imenso organismo vivo, né, capaz de se autorregular, de se manter em equilíbrio, porém, em um período geológico chamado de Antropoceno, que é isso que nós estamos vivendo, ou seja, a era da humanidade, tem modificado profundamente essa Gaia, a nossa mãe Terra. Aqui no Brasil, em 2019 agora também, né, mas em 2019 eu acho que a gente presenciou essas tragédias ambientais com mais afinco, né? Tragédias ambientais de proporções, rompimento de barragens, os rejeitos da mineração, desmatamento e queimadas das nossas florestas, inclusive a fumaça das queimadas da floresta amazônica, chegaram em São Paulo, né? Chegaram em São Paulo fazendo o percurso das mesmas, o mesmo percurso das nuvens de chuva que chegam lá também. Ou seja, a Amazônia, ela é aquela também que proporciona chuva nos outros locais do nosso Brasil. Falando mais uma vez dessa teoria de que tudo é sistêmico. Ou seja, a gente viu a nossa água, a terra, o ar, contaminados, degradados, morte de humanos, morte de rios, morte de ecossistema, um Deus chamado mercado. E ainda temos um ministro do meio ambiente que luta contra o meio ambiente. Diante desses fatos, a gente se pergunta, né? O que há para comemorar? O que nós temos para comemorar no dia 5, que foi ontem, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente?
talvez a resposta seja óbvia. Mas aqui nós não somos conformados com essa obviedade, certo? E é por isso que a gente pergunta também quais são os caminhos que nós devemos seguir, quais são as trilhas que nós devemos seguir, como cada um de nós, dentro daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente faz, como é que nós podemos modificar tudo isso. Foi por isso que a escola tem essa grata participação de vocês, para que vocês nos ajudem a responder essas perguntas, tá? E aí eu gostaria de passar para o nosso primeiro convidado, que é o professor Jeová Meireles. Muito obrigado, professora Cleide, pelas suas palavras. Convido, então, o professor Jeová a fazer uso. Só um instantinho, Jeová, porque eu acho que o Ítalo não está vendo o chat. É importante a gente desligar o microfone e só aquele que estiver falando deixar o microfone ligado, tá? Para não ter esse ruído que está tendo. Muito bem lembrado, João. Então, por favor, professor Jeová pode ligar o microfone e os demais desliguem. Professor Jeová. Obrigado, Ítalo, Cleide, por essa oportunidade de estar aqui com o Rafael, não é? Com o Edmundo, com o João Alfredo, discutindo resultados de projetos de pesquisas, de ações que um coletivo acadêmico vem já desenvolvendo através do nosso programa de pós-graduação em Geografia e em Desenvolvimento do Meio Ambiente há bastante tempo, não é? E dizer que esse coletivo com os estudantes da graduação é onde ele mais se empodera, não é? Então, a juventude ambientalista, a juventude que está aí em alerta, como, por exemplo, o nosso querido ambientalista, mestrando em ecologia, o Gabriel Aguiar, não é? Um jovem de luta que está sendo processado, né? Foi jurado de morte pelas redes na internet pelo fato de proteger e denunciar um crime ambiental, né? De off-road, né? São condutores desses veículos, né? De uma forma criminosa dentro de uma unidade de conservação, onde ali existem sítios arqueológicos, né, uma biodiversidade ainda, de certa forma, bastante complexa, né? O Gabriel Aguiar estuda essa biodiversidade, e aí eu gostaria de começar dizendo, não é, desta força, desse poder, desse coletivo e da ação objetiva, concreta, de jovens pesquisadores que estão, no dia a dia, dando visibilidade às unidades de conservação, às comunidades tradicionais que têm uma interdependência a partir da biodiversidade, da diversidade de paisagens que emanam destas nossas unidades de conservação. E o tema da nossa conversa sobre o que comemorar, não é? Eu gostaria de começar dizendo, de fato, o que devemos comemorar, e esse processo de comemoração nos alimenta politicamente, nos alimenta nesta conectividade, inclusive para nos preparar para o porvir, não é? Eu costumo dizer que não temos mais outras oportunidades, senão essa oportunidade que está surgindo agora deste coletivo planetário, pensando de uma forma bastante objetiva e ativista, para fazer com que não possamos alcançar os 2 graus centígrados daqui a pouco mais de 80 anos. Né? Daqui a 50 anos, eu vou estar com 107 anos, e boa parte dessa juventude vai estar aí com seus 60, 70, 80 anos de idade, onde as previsões do IPCC já mostram para nós colapsos de corais no nosso planeta, não é? Colapsos de algas, de fitoplâncton, não é? Colapso dos serviços ecológicos essenciais para a vida. Quando a gente respira, eu sinto um gostinho
de maresia, né? E esse gostinho de maresia quer dizer que 50% do oxigênio que eu acabei de consumir veio dos oceanos, né? E mais 25%, vejam, veio das microalgas, das macroalgas, né? Então, o que comemorar diante disso, né? Diante dessas relações que construímos, né? Que a sociedade, diga-se de passagem, um grupo social, não é? Que é a elite, não é? Que vem naquela dimensão colonizadora, na dimensão hegemônica, até mesmo do conhecimento acadêmico e científico, não é? Mercantilizando os nossos sistemas ambientais, não é? Fragmentando os nossos biomas. Quase 1 milhão de quilômetros quadrados da Amazônia já foi tomado e está dramaticamente avançando o desmatamento, a contaminação, né, das nossas águas, pelo agronegócio, pela mineração. O Cerrado brasileiro, 2 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, 75% já foi consumido, né? O Brasil exportou a água, né? Exportou o solo e a vida das populações que foram arrastadas por aqueles correntões que bloqueiam, matam, não é? A biodiversidade, e com a liberação de 530 novos agrotóxicos, mata um sistema ambiental que nós não enxergamos, né, que são os micro-organismos, que é a base dessa nossa complexa cadeia alimentar. Mas nós temos que comemorar, nesta dimensão mais macro, as ações do MST, do MTST, da Via Campesina, aqui do Instituto Terra Mar, dos povos étnicos, dos povos tradicionais da zona costeira, das nossas bacias hidrográficas, não é? Quando, na luta, por exemplo, do MST, eu achei incrível, através do WhatsApp, ele está tirando toda uma rede de mercantilização do alimento, não é? E provando para nós a soberania alimentar, não é? A soberania dos quintais ecológicos e da agroecologia, com o WhatsApp, não é? Agora, acabei de receber uma mensagem que o MST está recebendo novos 500 pedidos, não é? Para que possamos ter acesso a essa dimensão política de produção de alimento com qualidade e enfrentar localmente uma questão que está cada vez mais impulsionando a temperatura do nosso planeta. Nós temos também que comemorar as unidades de conservação do nosso estado, e eu tenho uma relação direta com várias delas, não é? Fizemos, por exemplo, o plano de manejo do Parque das Dunas Municipal de Sabiaguaba, elaboramos também um plano de manejo da área de relevante interesse ecológico, que foi um projeto popular, construído pelo João Alfredo, fantástico. Olha, vocês protegeu dunas fixas, milenares, tem um parecer da professora Wanda Claudino Salles, fantástico sobre isso, não é? E nós utilizamos essas informações da professora Wanda e com várias... O plano de manejo de Sabiaguaba foram mais de 40 audiências públicas, oitivas, trabalhos de campo, não é? Entretanto, temos que comemorar também, desculpe, a ação que é popular e comunitária das pessoas que estão ali direto no Parque das Dunas de Sabiaguaba, denunciando. Foram mais de 100, centenas de denúncias para o Conselho Gestor. Eu represento a Universidade Federal no Conselho Gestor, das populações locais, das lideranças locais, e também esse trabalho que eu iniciei minha conversa falando da importância das ações do Gabriel Aguiar, não é? Entretanto, temos que comemorar nessa dimensão, porque o Parque das Dunas, a área de relevante interesse das dunas milenárias do Cocó, a área da Matinha do Pici, a área dos Correios, não é?
pensadas no conjunto de bacias hidrográficas, estão invisibilizando essa unidade de conservação. Hoje mesmo tinham mais de 20 motociclistas pisoteando áreas de nidificação, fragmentando as lagoas interdunares, pisoteando os sítios arqueológicos, 5.000 anos. Nós fizemos a datação de cerâmicas, não é? Uma jovem do IFAM participou desse grupo, foram 20 especialistas com mais de 20 associações comunitárias, populares, organizações não governamentais que participaram desse processo, não é? Nós não temos o que comemorar, por exemplo, com das exigências que já, inclusive, oficializadas, feitas pela AGFIS, não é? Que também invisibiliza e, consequentemente, potencializa os impactos ambientais de serviços ecológicos que amenizam o clima da cidade de Fortaleza, a reserva estrategíssima de água doce para esse porvir, não é? É um buffer, é um núcleo, né, um ponto focal de biodiversidade das únicas dunas na dimensão que ali está posta, com lagoas interdunares, dunas fixas, dunas móveis, terraços marinhos, corais, né, uma faixa de praia com aves migrantes, especulação imobiliária, que, na verdade, elege boa parte dos prefeitos da cidade de Fortaleza e da Câmara dos vereadores. Essa semana, participando da Semana do Meio Ambiente do Governo do Estado, analisamos os impactos ambientais ao longo da Lagoa de Jijoca e tratamos isso com os extremos climáticos. Ali estão previstos para serem licenciados hotéis com uso perdulário da água, grandes indústrias do turismo transnacionais, né? Não gera recursos, são mais de 20 comunidades no entorno dessa unidade de conservação que não foram escutadas, não tem uma participação efetiva e direta na elaboração do plano dessa unidade de conservação, que inclusive eu tive a oportunidade de fazer uma crítica, fundamentalmente na inexistência de uma abordagem inter e multidisciplinar, que colocasse conhecimento científico, conhecimento acadêmico, em parceria, não é? em pluralidade, quase não sai essa palavra, tem uma língua assim que às vezes, de conhecimentos, não é? Que de fato é isso que empodera o conhecimento na sua integralidade. O João Alfredo eu acho que ele vai até falar um pouco sobre a sua tese de doutorado, que estuda a injustiça hídrica e a injustiça hídrica no complexo industrial e portuário do Pecém, onde ali eu tive a oportunidade de fazer 4 pareceres, publicamos artigos em revistas internacionais com o João Alfredo, eu oriento uma dissertação de mestrado. Ali está prevendo, né, e prevendo com muita pressão, agindo nesse sentido, a retirada, vejam vocês, de 3.500 litros d'água por segundo do aquífero livre. É o aquífero que alimenta as lagoas, que alimenta as cacimbas, as áreas úmidas, e o complexo sobre o lençol freático, sobre o aquífero, quer, não é, roubar essa água, não é, da existência ancestral dessas comunidades, para transformá-la num impulsionador das emissões de dióxido de carbono. Dióxido de carbono, se pensássemos aqui, nós, na sala, na casa onde nós estamos, se tem 1 milhão de litros de atmosfera, já tem 417 litros de dióxido de carbono. Isso nunca existiu nos últimos 700 mil anos, quando o nosso planeta tinha aí nos máximos do nível mais alto do que o atual, 300 mil partes de dióxido de carbono por cada milhão de atmosfera, não é? Então, e nós temos que comemorar a mobilização do povo indígena Anassé, do povo indígena Tapeba, não é? Resistindo, dos camponeses lá no complexo industrial e portuário
do PECEM, a área verde na nossa cidade, o cinturão verde, desde o tempo lá, quando éramos estudantes secundários, já sabíamos que o cinturão verde da cidade de Fortaleza abrangia aquela região ali de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Não é? Então, eu gostaria de terminar dizendo que nós temos que comemorar, não é? Mas essa nossa comemoração deve ser de resistência, de enfrentamento e de nos alimentar da luta desses povos e de comunidades tradicionais, porque os nossos sistemas ambientais estão na mão de Ricardo Salles. Ricardo Salles disse: vamos deixar passar a boiada, não é? Eles estão deixando passar a boiada para a Amazônia, para o Cerrado, não é? O Cerrado aqui do Piauí está dramaticamente em colapso, não é? De baciada, não é? Quer dizer, vamos levar, mercantilizar e oferecer a água bruta para as transnacionais da mineração, não é? Que envenenam a agroecologia, que promovem injustiça ambiental e racismo ambiental, porque as consequências deste desenvolvimento, não é, deste desenvolvimentismo, caem de forma desproporcional sobre determinados grupos sociais, determinados grupos étnicos. No caso do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, envenenando as pessoas, retirando de uma forma perdulária a água da vida, da biodiversidade, do modo de vida dessas populações, degradando a maior síntese de serviços ecológicos para a cidade de Fortaleza, que é o Parque das Dunas de Sabiaguaba, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que nós vamos sair dessa pandemia, até mesmo pela consciência de que esse modo de agir hegemônico, não é? Esse modo de agir mercantilizando os sistemas ambientais com, inclusive, o ministro Guedes dizendo que botou granada no bolso dos professores pesquisadores das universidades públicas brasileiras, não é? Com o ministro do Weintraub da Educação dizendo que odeia índios, não é? Então, nós temos que ter plena consciência da força que nós estamos construindo e a oportunidade, não é? Até mesmo que eu ia dizer, para enfrentar as próximas pandemias, porque esse modo de agir é adequado para o ressurgimento de novas pandemias que já havíamos superados pela perda de biodiversidade e o aumento da temperatura do nosso planeta, né? Temos que enfrentar, do ponto de vista acadêmico e da ciência, nos apropriando do conhecimento decolonial, do conhecimento que, para nós, foi materializado no que chamamos de cartografia decolonial, e fizemos mais de 80 mapas decoloniais a partir das demandas das comunidades. Então, muito obrigado, Ítalo, muito obrigado, Cleide, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e com os seus alunos. Muito obrigado, professor. É uma honra tê-lo aqui conosco com essas palavras tão enriquecedoras, né? Então, nosso muito obrigado mesmo. E aí, seguindo a nossa programação, eu convido o professor João Alfredo a tomar a palavra e fazer as suas considerações. Professor João Alfredo. Primeiro, boa tarde a todos e a todas, né, que estão acompanhando esse debate, né, dizer, assim, da alegria. Acho que essa semana do meio ambiente eu nunca falei tanto em lives na minha vida toda, né? Hoje são duas, à noite vai ter com Greenpeace, quarta, quinta e sexta, ainda vou ter uma na segunda, né? Então, quer dizer, demonstra que, apesar da pandemia e de todas as dificuldades e de tudo que aconteceu no planeta, a gente conseguiu, vamos dizer, tirar um proveito disso do ponto de vista de nos aproximarmos, né, ainda que haja o isolamento social e ainda que não possamos ter essa presença, né? Então, Ítalo, que foi meu colega lá no Prodema, né, ele fazendo mestrado e o doutorado, e Cleide, que é uma companheira de muitos anos de luta, ela era jovem, adolescente ainda, quando
nos encontramos, né? Prazer, grato, muito grato pelo convite, é uma alegria grande. Já estive pessoalmente na escola de vocês, né? Onde vocês ensinam, e fiquei muito animado com aquele debate, porque vi como os alunos e alunas estavam bem informados, estimulados a fazer os debates. A gente falou, né, sobre a questão da água, né? Estar no debate com o meu professor e orientador, né, Jeová Meirelles, é bom demais, né? Rever o Rafael Tomiyama sem barba, que agora parece um adolescente aí, que entrou agora na militância aí do movimento ambientalista, e o Edmundo, que talvez seja o que eu tenha menos contato, mas também uma alegria estar podendo participar desse debate. Eu creio que o Jeová, ele foi bem amplo, né, no sentido de que ele teve, assim, a capacidade, né, de trazer, né, abrir o leque mesmo, né, apresentou um panorama bem amplo da questão ambiental, desde essa crise maior que a gente está vivendo no planeta, né, com relação à questão das mudanças climáticas, né, passando pelo país e até vindo, né, a cidade de Fortaleza, né? E achei muito legal essa coisa deles aí. Isso aqui a gente pode comemorar, isso aqui a gente não pode comemorar, né? Então, de fato, tá certo, para nós, né, que temos, vamos dizer, que somos ambientalistas, que somos ecossocialistas, alguns de nós aqui somos ecossocialistas, que somos professores e professoras, tá? Esse dia, sim, se deu ontem, para a gente fazer, né, essa reflexão, né? E aí, talvez, assim, tenha até um lugar comum, tenho falado muito isso. Há um lugar comum, né, de dizer assim, não temos nada a comemorar, né? Um lugar comum, assim, quando a gente pensa exatamente em função desse processo de degradação, em função, vamos dizer, do avanço do capital sobre a natureza, né? E da degradação e da injustiça e do racismo ambiental, né? Evidentemente que o professor também falou, Jeová falou também da resistência dessas nossas comunidades tradicionais, dos povos indígenas, que acho que é algo que nós temos que estar muito atentos com relação a isso, né? Mas eu queria, assim, que a gente pensasse no seguinte dado global, situar o Brasil nesse processo e pensar quais são as nossas tarefas, que no final das contas eu vou tentar desenvolver um pouco mais, já que o Jeová fez bem esse dado do diagnóstico, né, da conjuntura, quais seriam os nossos desafios, né? Então, um grande desafio hoje, tá certo, que eu encaro, é exatamente o enfrentamento do desgoverno Bolsonaro, certo? Os mais antigos aqui, o mais antigo aqui sou eu mesmo, né? Já na faixa do grupo de risco, com 61 anos de idade, já perto de fazer os 62, né? Eu digo a vocês que eu nunca vivi uma situação como essa, tá? Honestamente falando, né? Quando eu comecei a militar no movimento estudantil, nos anos de 78, 79, 80, a gente vivia um momento de ascenso dos movimentos sociais, não é? Em 79 nós tivemos a anistia política, nós tivemos a reabertura das entidades estudantis. 79 a gente teve duas revoluções que marcaram muito a Nicarágua e a Revolução Iraniana lá na qual fiz parte durante 25 anos, tá certo? Na sequência, CUT, MST, então era um processo que, inclusive, desembocou tá certo? Que fez a melhor Constituição da nossa história em todos os aspectos, vou puxar pelo lado direito aqui, que é a minha área, né? No aspecto democrático, no aspecto da participação popular, né? O Ulisses Guimarães, que era o presidente, chamava de Constituição Cidadã, mas também no aspecto ambientalista, né? Se a gente olhar o que está escrito no artigo 225, é quase uma poesia o que está dito ali, tá certo? Do ponto de vista fundamental, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, do dever de todos, poder público e coletividade, de defendê-lo para as presentes gerações. A compreensão de que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, gente. É um bem comum, não pode ser apropriado, não é?
de forma privada, né, por empresas. Então você teve uma Constituição extremamente avançada, né? E antes da Constituição nós tivemos uma lei muito importante, tá certo? Que foi a Lei 6938 de 1981, vai fazer 40 anos no próximo ano, tá? Que foi a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei, ela trouxe, eu diria assim, os dois principais esteios, tá certo? Da gestão ambiental no Brasil, tá certo? E da política de comando e controle, ou seja, da poder de polícia. A própria Política Nacional do Meio Ambiente, com todos os seus instrumentos, estudo de impacto ambiental, licenciamento ambiental, criação de unidade de conservação, zoneamento ambiental, está tudo ali naquela lei. E, de outro lado, um CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, encabeçado por um órgão, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que previa a participação popular, né? O CONAMA, antes desse governo, tinha representante do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras, do Ministério Público, das universidades, dos trabalhadores, dos empresários, das ONGs, de 86 ainda, que prevê a avaliação de impacto ambiental, tá certo? A Resolução 237, mais recente, né? A Resolução 9 de 87, que prevê audiências públicas de acordo com a sua visão política e ideológica. Evidentemente que tem governos mais pró-capital, tá certo? Outros mais contrários, mas nenhum dos governos de 81 para cá, e nós estávamos ali ainda no regime, na ditadura militar civil, atacou tão frontalmente esses dois pilares como o governo atual. Divergências nós tivemos, né, com os ministros de meio ambiente de governos passados, tivemos, tá? Mas eram divergências dentro de um quadro que era o quadro, tá certo, de avançar na defesa do meio ambiente, de cobrar as políticas. Agora não, nós vivemos um desmonte completo. Nós vivemos a situação mais grave em todos os aspectos da questão ambiental. Nunca houve, tanto é que os ministros se juntaram no ano passado, todos os ministros do meio ambiente vivos, todos se juntaram para lançar uma carta, tá certo? Ministros de Fernando Henrique, de qual nome que o Lutzenberg é que foi? De Sarney, ministros de Lula, Dilma, de Temer, lançaram uma carta alertando, né, para esse processo de desmonte. Nós temos quase 1 ano e meio de governo. Nenhuma unidade de conservação nova foi criada. Nenhuma terra indígena foi demarcada. Nenhuma terra quilombola foi demarcada. Pelo contrário, as estruturas, tá certo, dessa política, elas estão sendo desmontadas. O último ataque agora foi ao projeto Tamar, né? O Jeová falou da Sabiaguaba, né? Ali naquela região da Sabiaguaba tem reprodução de tartaruga marinha, e foram fechados os escritórios do projeto Tamar no país. Fecharam várias sedes do ICMBio, tá certo? Os fiscais que têm trabalhado na fiscalização, quando fiscalizam, são punidos. Vejam a loucura, gente. Antigamente, quem não trabalhava, ou quem trabalhava errado, era punido. Agora, não, é o contrário, né? Você tem na frente da Fundação Palmares, que era responsável pela questão pela questão das terras quilombolas, um negro que é racista. Você tem à frente da FUNAI um delegado de polícia que atuou na CPI contra a FUNAI. E você tem, por trás de tudo, na parte fundiária, um sujeito chamado Naban Garcia, tá certo? Da UDR, tá certo? Que, na verdade, ao um só tempo, ele trabalha contra as unidades de conservação, contra a reforma agrária, porque também não houve nenhum assentamento de reforma agrária nesse período, contra os povos indígenas. É dele a invenção da medida provisória, eu não estou lendo, é 5 ou 10, Ítalo? Ixi, não dá para ver não, Ítalo. Diz aí, pode falar aí no microfone, só para eu me contemplar. Já tem 10 minutos. Então tá bom, vou caminhando aqui para o fim, tá bom? Então, quer dizer, você tem esse desmonte. O próprio CONAMA, hoje só tem representantes do governo federal. Tá? E hoje o Brasil bate recordes de desmatamento, de incêndios,
O governo brasileiro, ele conseguiu, talvez, ultrapassar a má fama do Trump como o grande vilão ambiental. Hoje, o grande vilão ambiental do planeta se chama Bolsonaro. Essa é a questão. Então, se a gente olhar, os ataques são em todos os sentidos. Cultura, educação, saúde, meio ambiente, economia, economia solidária, tudo que você imaginar, povos indígenas, quilombolas, tudo que você imaginar, que foi conquistado, ainda que em parte, tá certo, ao longo desse processo de redemocratização. Eu falava exatamente desse processo quando eu comecei a fazer militância, né, há mais de 40 anos atrás. Eu não posso deixar de falar isso. O grande desafio é derrubar esse governo. Não há nem como a gente sair da pandemia com esse governo. Não sei se vocês viram os últimos atos. Agora o governo está escondendo os dados relativos, né, às pessoas que contraíram a doença, a Covid-19. Não é? Além de atrapalhar os governos estaduais, além de fazer campanha direto, né, pelo fim do isolamento social, tá certo? Agora tem um ministro, que é um general, que segue as ordens absurdas de Bolsonaro. Como os outros que estão lá, em cada um desses cargos, né, se a gente pensar o que o Salles faz ali, ele está seguindo a política do Bolsonaro. Ele é um canalha tão perigoso quanto o Bolsonaro, que naquela reunião foi o que menos disse nome feio, mas disse a pior coisa, que era aproveitar a pandemia para desregulamentar toda a questão da proteção ambiental. Né? Nessa hora, portanto, assim, eu vejo a necessidade da gente compreender, tá certo? A necessidade dessa união, de compreender o quanto a gente teve avanços, e aí eu falo mais pela área do direito, na questão do direito ambiental, do que foi estruturado da Constituição, da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, da Lei de Crimes Ambientais, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, das estruturas que foram alcançadas graças ao movimento ecológico que nós temos hoje. Tem muito a ver com o movimento ecológico, tem a ver, né, com parlamentares e tem a ver com a sensibilidade de setores do próprio governo. Então, hoje a gente precisa dizer o seguinte: nós estamos sob ataque. O Brasil, o povo brasileiro, a natureza brasileira, tá certo? Os povos indígenas, quilombolas, as comunidades tradicionais, os democratas, todos estamos sob ataque. Então é muito importante que a gente tenha a compreensão disso, exatamente para a gente poder, tá certo? Primeiro, lutar para que esse patrimônio que nós alcançamos, com tanta dificuldade, com tanto suor, com tanta luta, ele não seja, vamos dizer, destruído pelo desgoverno que está aí, tá certo? Eu acho que essa é a principal. Então, a gente tem muito que apoiar de forma, porque o que está acontecendo parece que mexe nas minhas entranhas, tá entendendo? É uma coisa que me revolta, que me indigna profundamente de botar esse negócio aí nessa presidência. Ninguém sabe qual é o impacto que a gente vai ter para gerações futuras. Aquilo que era uma conquista da Constituição, que era legar às gerações futuras um ambiente melhor, na verdade, a gente está destruindo o patrimônio nosso e das gerações futuras. Mas ainda há tempo da gente reagir, da gente se unir, da gente lutar e da gente compreender o que está acontecendo no país, tá bom? Obrigado, desculpe se eu passei um pouquinho do tempo. Não, isso mesmo, João. Muito bem, belas palavras, uma reflexão extremamente necessária para esse momento, né, diante aí desse cenário político. Continuando a nossa programação, então eu convido o Rafael Tomiyama a fazer uso da palavra. Rafael. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Ítalo, Cleide, todos que estão aqui acompanhando, né, essa nossa transmissão nesse dia. Vários companheiros, né, de luta, de caminhadas, de tantas caminhadas. Eu estava aqui lembrando aqui dos momentos que nós estivemos juntos. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu espero. E o professor Jeová, né, que estivemos aí construindo juntos o plano de manejo da Sabiaguaba, em tantos outros momentos das lutas, né, dos povos do litoral. O João Alfredo, que eu tenho a honra de ter sido assessor dele, né, do mandato dele,
e termos militado juntos na rede ecossocialista do Brasil. E a professora Cleide, né, nos conhecemos muito jovens, na militância ambientalista, na rede Ecotopia e depois em tantas outras construções na Prefeitura de Fortaleza, que ela esteve na Secretaria de Planejamento, e o próprio Edmundo, que nós já encontramos, salvo engano, foi no ano passado, né, mais ou menos nessa data, numa outra escola que a professora Cleide atuava, que é em Maracanaú. Nós estivemos aí também num evento como este, uma palestra aí com os estudantes sobre a questão ambiental. E aí, a você, Ítalo, uma satisfação grande conhecê-lo, belo trabalho aí feito por vocês aí na escola, né? Através dessa saudação a você, eu queria que você transmitisse aí uma saudação a todo o corpo dirigente da escola, os professores, né? As professoras que estão acompanhando, juntamente com os estudantes, essa nossa transmissão. Esse é um momento de um grande desafio para nós, para a humanidade, né? E, de repente, existe uma ansiedade nossa muito grande de se comunicar, de saber o que está acontecendo, de buscar essas informações. Então, é importante que a escola seja um instrumento dessa construção, eu entendo assim, né? A construção desse conhecimento. E, para isso, a questão ambiental ela é muito ampla, né? Existe um conjunto de fatores. Eu fiquei me perguntando assim, qual tema, afinal, nós vamos falar, né? E aí, certamente, mesmo com 4 palestras, cada um de nós vai abordar num viés diferente, embora algumas questões que eu penso que são importantes serem colocadas, aí o próprio professor Jeová e o João já colocaram, já contemplaram, né? E por isso eu vou me focar muito no que eu considero importante, como fundamental nessa discussão, primeiro compreender a dimensão estrutural da questão ambiental, né? O ambiental, ele nunca é só ambiental, geralmente ele está relacionado com questões sociais, tudo aquilo que diz respeito a nós, né? E eu queria, dentro disso, que a gente fizesse, inclusive, uma reflexão sobre o papel político que nós temos que desempenhar nesse momento em relação exatamente a esse debate ambiental. E eu gostaria de falar um pouco sobre um viés, né, importante nessa discussão, que é a questão da produção dos alimentos, né? Eu tenho feito aí uma militância juntamente com o companheiro Adalberto Alencar, né, que já vinha conosco aí na construção lá atrás, quando eu comecei no ambientalismo, ainda no chamado Instituto Terra Azul, que hoje se chama Associação Alternativa Terra Azul, os companheiros Pedro Iva, Adalberto Alencar, de agricultura familiar, de agricultores e agricultoras que são de produção agroecológica, né? Então, esse aprendizado, né, todo que a gente acaba tendo ao encontrar o meio popular, o povo, né, produzindo alimentos e todo esse significado do que isso representa para o planeta, para a economia e para a vida das pessoas. Pensando toda uma relação com a crise ambiental, a crise planetária, né? E nem sempre a gente percebe muito claramente esse nexo. Muitas vezes é colocado de uma forma até meio metafísica, assim, uma coisa meio espiritual, né, de uma resposta do planeta às agressões e tal, que não deixa de ter o seu fundamento. Mas o que eu queria tratar especificamente é que, antes mesmo da pandemia, nós já vivíamos uma situação mundial de crise e de instabilidade, né? E essa crise, que é uma crise do capitalismo, é uma crise do modo de produção e de consumo também, a crise mais recente é um prolongamento da crise que houve já a partir de 2008. Né? Eu falo da crise mais recente porque a natureza do capitalismo é uma natureza de crise. Ele está em crise permanente, que tem a ver com as contradições desse próprio capitalismo. E isso traz aí aquele painel que nós já temos, vamos assim, que foi incorporado na vida, que é o das mudanças climáticas, o esgotamento dos bens e recursos naturais e a iminência, né, de um cataclismo planetário. E isso se agrava no momento em que a ofensiva do capital contra os trabalhadores, né, e o imperialismo contra os povos de todo o mundo, ele vai encontrar algum nível de resistência da classe trabalhadora de nações soberanas.
esse acirramento da competição econômica, política e militar entre as potências, ele tem um destaque na disputa geopolítica, né, entre os Estados Unidos e a República Popular da China. Isso, assim, num painel muito rápido aí do que se passa do ponto de vista internacional. Então, essa crise ambiental planetária, ela decorre da insustentabilidade estrutural do modo de produção e consumo capitalista, que eu já falei. Ele vai, então, levar ao aquecimento global, ao esgotamento das matrizes energéticas não renováveis, especialmente o petróleo. Ele vai levar a perdas da biodiversidade, né, perdendo rapidamente aí espécies, né, ao redor do planeta. A gente tem também iminências de guerras por água, terras e minérios, desigualdades sociais, escassez de alimento, uso indiscriminado de transgênicos, defensivos químicos, nanotecnologia. Tudo isso compõe um pano de fundo daquilo que a gente pode chamar de pandemia ambiental, de onde se origina a pandemia viral, né? Uma entre outras possibilidades de hecatombes por vírus letais. Hecatombe, para quem não sabe, é a exterminação da vida humana sobre a face da Terra. Isso hoje é tido como uma possibilidade não tão remota, né? Quer dizer, o fato de nós humanos deixarmos de existir não quer dizer que o planeta vai deixar de existir, mas também não quer dizer que nós, só porque existimos, vamos continuar existindo indefinidamente. Então, todo esse quadro que afeta especialmente os povos originários, né, como aí já lembrou o João, o próprio Jeová já mencionaram, os povos originários estão falando dos indígenas, dos quilombolas, né, que são mais afetados diante dessa ofensiva neofascista e ultraliberal, né, você tem no campo um modelo que tem a ver com o latifúndio mecanizado, exportador do agronegócio, e que vai aí, né, afrontando e sufocando a produção de uma agricultura familiar, né, nesse quadro da disputa mais geral geopolítica que eu mencionei. Então, esse quadro catastrófico, né, que está colocado para o Brasil e para o mundo inteiro, né, ele gera aí reações, né? E que reações são essas possíveis? O que se pode fazer, né? Então, está muito claro que esse nível de problema, ele não tem como ser solucionado se a gente tiver uma postura meramente contemplativa da natureza, né? A ecologia como sendo abraçar as árvores, os animais, embora isso seja importante, né? É importante uma relação espiritual à natureza como um todo. Mas vejam, é preciso que nós possamos desempenhar uma ação que é mais do que ações individuais, né? Aquilo que você pode fazer por você mesmo. Se você vai ter hábitos alimentares mais saudáveis, se você vai consumir produtos que são orgânicos, que são produtos naturais, é bacana, isso tudo é legal, mas isso é insuficiente para deter essa crise planetária. Nós precisamos ter uma ação que é coletiva e, portanto, é uma ação política. E aí, quando a gente fala em política, muita gente se arrepia, muita gente diz, mas a política, eu não quero saber de política, eu não quero saber nada disso. Bom, eu acho que é preciso, na verdade, a gente retomar um conhecimento sobre o que significa a política, né? Qual é o sentido da existência da política? A política vem originalmente da palavra polis, né, que significa cidade. A política é um jeito de decidir as coisas. A política tem a ver com as lutas pelo poder. Quando a gente fala de política, nós estamos falando não apenas daquilo que os políticos fazem. Nós não estamos falando apenas de partidos. Nós não estamos falando apenas de eleição. Nós estamos falando daquilo que a gente faz coletivamente, conjuntamente, com outras pessoas, para melhorar a nossa vida, para conquistar direitos, para ter espaço nas decisões, para a luta pela cidadania, a luta como agentes políticos. A tendência é que a gente seja governado por outros políticos que não sobre uma atuação política, sobre eleger representantes que tenham compromisso com as causas ambientais, com a defesa daqueles valores que a gente entende que são importantes, corretos para o meio ambiente e para a população, para as populações mais vulneráveis. Essa é a questão. Se a gente não interferir na política, né, ela vai ser comandada por outros grupos que estão se organizando hoje para comandar a política.
né? Há setores de igreja se organizando, há setores policiais, corporações de vários tipos que se organizam para eleger seus representantes e defender suas posições, que é legítimo na sociedade democrática. Mas nós não podemos estar ausentes disso, ou achar que a política não tem nada a ver com a política, que a política é uma coisa asquerosa, que os corruptos é que fazem. Eles estão fazendo muitas vezes por causa disso. E aí, eu acho que é importante a gente conhecer o exemplo de uma adolescente sueca. O nome dela é Greta Thunberg. Ela resolveu, como jovem, ela resolveu que às sextas-feiras não ia mais para a aula e ia para a porta dos governos, das administrações, para protestar, para dizer para alertar adultos que era importante, sustentabilidade, vocês sabem, né, que vocês já estudaram isso certamente, a gente está falando, tivemos, como os nossos avós tiveram. Então, ela resolveu fazer esse protesto e foi acompanhada pelos outros jovens da escola que começaram a parar às sextas-feiras para fazer aí as greves em defesa da causa ambiental. E por conta disso, inclusive, a Greta, muitas vezes, ela é perseguida na realidade que nós estamos vivendo. Claramente que nós precisamos estar filiados a algum partido. Isso é um direito que cabe a quem que datar alguma coisa. Mas eu estou falando que nós precisamos atuar para que os governantes façam de proteção, né, do verde, das florestas, da biodiversidade, né? Então, tudo isso, muitas vezes, é afrontado por... E nós precisamos estar organizados, a sociedade, a opinião pública, para incidir sobre esses rumos, sobre esses projetos, né? Porque isso tudo são questões de ordem mais geral. Então, considerando tudo isso, eu penso que esse momento para nós, do Dia do Meio Ambiente, é também um momento da gente fazer essa reflexão, da gente trazer para a ação política do que é a atuação como militantes ambientalistas. Ela é muito importante, né? Num quadro, inclusive, como o João Alfredo mencionou, em que nós temos aí uma grande ameaça de destruição dos biomas, de ataque, né, de modificações sociais na legislação ambiental que podem trazer aí grandes danos que já estão trazendo, na verdade, grandes danos ambientais e retrocessos nas questões ambientais. Nós precisamos fazer uma atuação organizada, né? E essa atuação ela envolve necessariamente a mudança das políticas que estão sendo implementadas pelos governos, especialmente pelo governo federal. Eu digo pelos governos porque a questão ambiental ela está muitas vezes relegada, não só a um plano secundário, mas eu diria que um plano até muitas vezes decorativo, um plano meramente pro forma, né, nos patamares do que se define como a política geral dos governos. Essa perseguição, né, que foi mencionada aí pelo professor Tovar, né, do Gabriel, assim como a Greta, né, assim como o Gabriel, assim como Chico Mendes, enfim, muitos outros que lutam pelas causas ambientais, muitas vezes eles não são bem vistos pelos interesses econômicos, né? No caso da Sabiaguá, um verdadeiro crime ambiental que foi propiciado, inclusive, a pio da lei e com a conivência do Ministério Público, que a areia da duna é um problema que se estende já há algum tempo, né? Esse problema do pessoal que anda de motocross em cima da duna é um problema gravíssimo e há anos que tem isso, né? E até hoje nenhum governo conseguiu enfrentar essa questão a contento. Bom, tudo isso está acontecendo, né? Infelizmente. Por que é importante preservar a duna? Porque a duna capta água, né? É um manancial importante de abastecimento da cidade, né? Então, se você tem ciência da mãe natureza, é formidável, porque tem a ver com essa interligação entre todos os fatores. E é por isso mesmo, por essa interligação, que nós não podemos abrir dentro dessa realidade. Tem muitas outras. Programação, convido o Edmundo Rodrigues de Brito a fazer a sua fala e fazer as suas considerações. Todos me ouvem agora? Eu estava aqui com o microfone desligado. Boa tarde, boa tarde. Eu quero primeiro
começar minha fala, né, agradecendo a esse convite que foi realizado pela minha colega, minha grande amiga Cleide, com quem nós, né, tivemos diversos debates ainda na época do mestrado sobre questões da geografia, relação à geografia humana, geografia física, ambientalismo, e, enfim, né, ações políticas e uma infinidade de coisas. É um grande prazer estar fazendo parte desse time, né, que só peso pesado aqui, o João Alfredo, a quem eu tenho uma admiração de longas datas, o professor João também, que é uma grande inspiração para todos nós que trabalhamos na área ambiental, com a geografia, e o Rafael, que é um cara que sempre que eu tenho a oportunidade de escutá-lo, aprendo bastante com ele. Bem, eu acho que eu posso contribuir com esse debate de um ponto de vista muito particular, nos seguintes termos. Eu sou um sujeito que sempre teve um perfil muito técnico, digamos assim. Na minha história profissional, né, na minha história acadêmica, eu sempre me ative a trabalhos muito técnicos que forneciam subsídios às pessoas que tomavam as decisões de fato, né, com aquilo que eu levantava, com as observações, com os meus estudos. E nesse interim, a gente vai aprendendo, né, como que a gente consegue correlacionar o trabalho técnico com o trabalho de tomada de decisões. E a gente meio que é levado a acreditar que os trabalhos técnicos, eles são dissociados dos trabalhos críticos, sabe? Que é possível você fazer um trabalho puramente técnico e que não tem condição de ser, de dar um retorno crítico, de ser um trabalho, né, que seja pensado para as populações, para as comunidades. Então, eu tenho um longo histórico de trabalhos técnicos produzidos, de topografias, de batimetrias, de determinados estudos ambientais, né, hidromedições. Eu tenho uma linha de trabalho muito focada nos recursos hídricos. Eu já trabalhei em diversas áreas diferentes aí do setor privado, do setor público, e muito sempre voltado para essa área. No entanto, a gente precisa perceber que não dá para a gente ter um perfil único, exclusivamente técnico, sem ter uma certa criticidade naquilo que a gente está fazendo. Não dá para a gente simplesmente ter determinadas informações, né, de forma acrítica, né, como se a gente pudesse simplesmente lavar as mãos em relação àquilo que a gente está produzindo. É preciso ter muita responsabilidade no nosso trabalho, principalmente no que a gente pode comemorar, né, das dificuldades que nós estamos vivendo nesse período, né, que foram muito bem levantados pelo professor Jeová, pelo João, pelo Rafael, em relação às tomadas de decisão desses governos, né, tanto dos passados, algumas que nós somos extremamente críticos, e as desse atual governo, né, que simplesmente chutaram o balde, né, por assim dizer, em relação a determinadas atitudes que vieram única e exclusivamente no sentido desenvolvimentista do mais rasteiro possível. Para a gente entender o que é que a gente precisa comemorar, a gente precisa enxergar como que essas atitudes têm ferido a nossa realidade, têm ferido o nosso meio ambiente. Eu tenho observado, né, muito passando por redes sociais, para além da minha bolha, conversando muito com amigos, né, tudo, né, em forma pelas redes e tudo mais, eu tenho observado algumas preocupações com questões ambientais que, há alguns anos atrás, não existiam, sabe? Em conversa com amigos, em conversa com colegas, reparando em redes sociais, eu tenho percebido que tem havido uma grande quantidade de pessoas que têm levado as questões ambientais com muito maior seriedade, muito em conta dos absurdos que nós estamos enxergando, principalmente nesse governo. Isso eu encaro como uma coisa a se comemorar. O que antes não era pauta, né, não era discutível, não era debatível, né, era uma coisa, isso é uma questão dos ambientalistas, os caras, eles estão muito preocupados com isso não tem nada a ver. Hoje se tornou uma questão de fato discutível e debatível, que é um dos motivos que nos trouxe até aqui, né. Então eu acho que isso é uma das coisas principais a se comemorar. Mas isso, infelizmente, só foi possível, esse ganho no interesse no debate,
ele só foi possível porque nós estamos passando por um momento completamente atípico da nossa realidade. Parece que aquela música do Nando Reis, né, o mundo está ao contrário e ninguém reparou, aconteceu, mas na verdade a gente está reparando. A gente está percebendo que, aparentemente, o que está sendo premiado e o que está sendo bem visto por uma parcela da preocupante da sociedade é tudo aquilo que envolve incompetência e ingerência e irresponsabilidade com relação ao meio ambiente. E isso tudo tem um custo muito caro. A gente não pode esquecer, pessoal, que há poucos meses atrás nós tivemos um dos maiores crimes ambientais acontecendo no nosso litoral, com o derramamento de óleo cru, que chegou em diversas das nossas praias e que causou um dano terrível, se a gente for levar em consideração não só a questão ambiental, mas também a questão econômica, com as comunidades de pescadores que tiveram seus trabalhos totalmente prejudicados. Então, a gente está vivendo realmente um momento muito atípico. E as respostas governamentais a situações feito essas nos deixam mais críticos ainda, porque a gente percebe que é um total desinteresse com relação às questões ambientais e às questões das comunidades, às questões das minorias, né? Uma vez que é um governo que parte do interesse, parte da ideologia de que as minorias precisam se curvar às maiorias, o que é um absurdo, a gente tem observado que essas atitudes desse tipo de governo têm intensificado o nosso interesse nesse debate. Não só essas, né, com relação a esse derramamento do petróleo, mas em outras que já foram citadas aqui pelos nossos colegas, né, anteriores, e que eu posso complementar com algumas, como, por exemplo, recentemente, a liberação por parte do governo federal, por parte do presidente, da tentativa de regularizar áreas invadidas tentativa de regularizar invasões em áreas de preservação permanente em Mata Atlântica. Foi uma matéria que saiu no Valor, né, do Globo, ainda ontem, e que ilustra muito bem o tipo de coisa que está acontecendo e o tipo de atitude desse governo que está inflamando a nossa atuação. O nosso interesse em debater, em discutir e em lutar contra esse tipo de ataque, né? Porque não deixam de ser ataques. Nós estamos hoje sob a tutela de um ministro do Meio Ambiente que foi condenado por adulterar mapas, enquanto secretário do Meio Ambiente de São Paulo, por adulterar mapas elaborados pela USP, a pedido da Fundação Florestal, para beneficiar uma mineradora. Então, é escandaloso. É uma pessoa que está sendo investigada por movimentações financeiras milionárias nas suas contas. É uma pessoa que demitiu o Ricardo Galvão, um dos maiores nomes de estudos geoespaciais. É uma pessoa que está sendo responsável por sucatear o ICMBio, por sucatear o IBAMA, por punir pessoas que fazem o seu trabalho adequadamente, por evitar as políticas de queima de tratores e de outros equipamentos que destroem as florestas. E, enfim, a gente está realmente, aparentemente, vivendo num mundo ao contrário, em que as pessoas que atuam de maneira a depredar, a destruir o nosso meio ambiente, são premiadas e são valorizadas. E tudo isso tem acirrado muito e tem incentivado muito as pessoas a abrirem os olhos sobre esse tipo de atitude. E eu acho que isso é uma das principais coisas que a gente pode comemorar nessa Semana do Meio Ambiente. É a ampliação da nossa criticidade, a ampliação do nosso interesse em debater esses assuntos, em não olhar o meio ambiente como uma coisa que está aí para a gente utilizar de qualquer maneira, mas que está aí para a gente viver em relação harmoniosa com ele, da forma mais integrada possível. Muito se fala nesse governo de políticas ambientais para além de viés ideológico, políticas ambientais para além de partidarismos, o que é um absurdo. Se a gente parar para reparar, basicamente tudo na nossa vida envolve alguma ideologia. A gente não tem como se dissociar de ideologias. A grande questão é, a sua ideologia é inclusiva ou excludente?
aparentemente, todas as propostas desse governo são ideologias excludentes que não têm o interesse em trazer esses debates, não têm interesse em trazer todas as comunidades para uma relação mais harmoniosa, seja com o meio ambiente, seja uns com os outros. Então, assim, para encaminhar a minha fala para o final, eu acredito que a gente tem que abrir o olho também ainda dentro desse governo para as ações de um dos pilares, que é o sujeito que eu acredito que tem a maior contribuição negativa em todos os desmandos e todos os desastres que têm acontecido nesse 1 ano e meio, que é o senhor Paulo Guedes. Eu acredito que ele é a cabeça que comanda uma série de nervos que vão descendo, tomando atitudes perversas, que acabam encaminhando o nosso país para um abismo. É a política ultraliberal que ele comanda, que ele chefia, que ele apoia e endossa, que comanda, que direciona, que encaminha várias ramificações para todas as outras áreas. A política ultraliberal na área do meio ambiente, a política ultraliberal na área dos direitos humanos, a política ultraliberal na área do direito dos indígenas. E eu acho que a gente precisa entender o tamanho do desserviço que esse senhor tem feito para o nosso presente e principalmente para o nosso futuro. Eu acredito que a gente entendendo que esse senhor precisa ser combatido, precisa ser relembrado, para além do chefe dele, né, o chefe imediato, eu acredito que ele tem uma atuação tão perversa, se não maior ainda, que é a do chefe imediato dele, porque ele consegue trabalhar por baixo dos panos, ele não está na frente das câmeras o tempo todo, se mostrando essa figura nefasta que ele de fato é. E, assim, para a gente poder tentar terminar numa nota, né, positiva, é preciso comemorar também o fato de que as instituições internacionais não estão vendo isso simplesmente passar de maneira passiva, né? Nós estamos sofrendo diversas reprimendas com redução de compra de nossos produtos, né? Solicitações internacionais de pedido para com que a floresta amazônica seja preservada, para com que não haja um desmatamento desenfreado, para com que a gente tenha determinadas condições de manter um mínimo de sustentabilidade possível, com todas as críticas que existem em torno da sustentabilidade, né? É necessário se considerar isso. E para além dessas questões, reiterar o nosso interesse, a nossa vontade, a nossa participação em ampliar esses debates, tanto nas redes como nas nossas comunidades. A gente precisa também entender que nós precisamos sair do meio virtual e fazer uma correlação com o meio físico, né? Trazer esse debate, participar desses debates, ampliar a questão da educação ambiental, tanto em sala de aula, como nas nossas comunidades. Eu aqui, como morador do Maracanaú, né, fazer a minha parte, tentando trazer esse debate para a região metropolitana, tentando entrar lá, tentando fazer uma ponte. A gente reconhece que em tempos de pandemia precisamos ficar em casa, isso não é possível, né? Mas uma vez que tudo isso se acabar, nós nos organizarmos, nós sermos um coletivo. Dentro desse objetivo, a luta ambiental tenha uma ação fundamental, uma ação direta. Eu quero agradecer mais uma vez aos colegas aqui que fazem parte me antecederam nessa fala, me ensinaram bastante, professor Jeová, mais uma vez, muito obrigado ao João, que escreveu, João, e o Rafael também, que, poxa, enfim, Cleide, muito obrigado a você. Muito obrigado, Edmundo, pelas suas palavras, bem oportuno. O nosso debate está riquíssimo, né? E, inclusive, está até se estendendo, né? A nossa proposta inicial dessa live é de fazer mais ou menos ali em 1h30, mas tamanho é o conhecimento, a importância desse debate, a gente já está aí quase chegando no tempo que a gente havia pensado inicialmente, né? Mas não podemos encerrar muito crítico. Cenário de crise política, de crise da saúde, de crise econômica. Os eventos mais recentes mostram que também estamos num cenário de crise ambiental muito profundo em virtude dessa visão, né, do governo que gerencia o nosso país.
mas quero deixar uma palavra de esperança, sobretudo nesse caminho, né, que a gente pode seguir. Essa live ela está sendo acompanhada principalmente por alunos de uma escola profissional pública. E eu não posso deixar de ressaltar que esse é um caminho de luz, porque conheço os nossos alunos e sei o quão politizados eles são e o quão eles vão fazer a diferença daqui a alguns anos. Então eu quero inclusive deixar essa mensagem para você que é nosso aluno ou para algum jovem que esteja acompanhando essa live, de que você não é o futuro, você é o presente, você faz a diferença agora. E eu espero que você tenha absorvido todas essas questões pautadas aqui nesse debate para fazer uma síntese, né? Para ter uma percepção pessoal e compreender que o caminho de novos tempos, né? O caminho para uma situação melhor, perpassa o debate político, perpassa os movimentos sociais, perpassa a valorização das minorias políticas, mulheres, negros, perpassa essa criticidade que a gente quer despertar em você, né? Então, eu tenho certeza que a fala desses convidados ajudaram muito nesse sentido. E aí, seguindo esse caminho, seguindo essa ideia, eu gostaria de propor, então, o encerramento. Gostaria de propor o encerramento da nossa live, certo? Acho que a minha imagem travou um pouquinho. Mas quero convidar, então, os que compõem a mesa a fazer as suas considerações finais, retomando aquilo que consideraram que foi mais importante aí, né, para reforçar, e nesse sentido a gente caminhar aí pro final da nossa web live, tá? Inclusive, professor Jeová, nos comentários, uma pessoa que está acompanhando a gente pediu para o senhor ressaltar a relação entre o desmatamento na Amazônia e as pandemias, as doenças, né, ou até mesmo as mudanças climáticas. Então, eu queria só fazer essa ressalva, porque foi uma interação do nosso comentário, do nosso chat. Então, quero convidar, então, o professor Jeová a fazer as suas considerações finais e depois a gente vai seguindo na mesma ordem inicial, tá bom? Professor Jeová. Professor Jeová, seu áudio não está saindo. Tenta ligar. Testa para ver se deu certo. Não está saindo. Então vamos seguir. Enquanto o professor Jeová tenta aí resolver a questão do áudio, eu peço então ao João Alfredo para tomar a palavra e fazer as suas considerações. E que pode até ter parecido alguma coisa, vamos dizer, um tanto quanto pessimista ou trágica, né? Mas eu sou daqueles que acham que a gente sempre tem que fazer uma análise a mais rigorosa, a mais dura possível, para que a gente tenha o otimismo na ação, né? Isso é muito um pensamento do Gramsci, que é um pensamento muito bacana, que é a compreensão de que pessimista na análise e otimista na ação, né? Na vontade. Então, assim, que a única coisa que a gente não pode abrir mão em hipótese alguma é a esperança, né? E quando eu participo de um debate como esse, né, em que vejo companheiros que estão aqui conosco, todos os colegas que estão nessa sala virtual, né, compartilhando isso, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, mas que são companheiros e companheira, né, que têm uma história de luta, né, e se mantém firme. Quando eu vejo uma atividade dessa voltada, como você falou, Ítalo e Cleide, para alunos da escola pública, que eu os conheço, quer dizer, apesar de ter sido, acho que 1 ano atrás, mais ou menos, e eu diria mais, de entusiasmo, né? Não são pessoas que recebem unicamente a nossa fala, tá certo? E efetivamente, tá certo? Aquilo fica apenas, vamos dizer, como a gente diz no popular, entrando no ouvido e saindo pelo outro, né? Quando a gente, assim, percebe que nós estamos vivos,
que nós estamos resistindo todos, tá certo? Que a sociedade brasileira, por seus mais variados se contrapõe a ponto de alguns fazerem um cálculo de 70%, né? Ou seja, que pode haver uma grande união. Eu acho que essa é uma questão importante. Tá? Nós estamos precisando, nesse momento, reafirmar algumas questões, né? Reafirmar a educação pública, tá? Essa educação pública de qualidade, crítica, exatamente porque tem professores e professoras como vocês que estão aqui, tá certo? E que, portanto, né, valorizam o seu trabalho a ponto de se dedicarem como uma missão. Nós temos que valorizar a ciência. Esse governo, ele é negacionista em todos os aspectos. Ele é negacionista climático e ele é negacionista contra a pandemia. A ciência, ela é muito importante, mas a ciência também não pode ser assim arrogante e desconsiderar o saber popular, né? O Jeová falou muito bem, né, de fotografia social, que é algo muito importante, né? O professor Henrique Leff fala em diálogo dos saberes, a cultura fala em ecologia dos saberes, que é ainda mais forte, ou seja, o saber popular, o saber tradicional, tá certo? Então, veja, e que disse muito claramente, se nós voltarmos ao normal, ou seja, se essa pandemia não nos fizer refletir, pensar e mudar, tá certo? Isso não será, nós não teremos aprendido nada. Então, aprender o saber científico com o saber tradicional e popular do capital. O capitalista olha um elemento da natureza e pensa como é que eu vou transformar aquilo numa mercadoria para eu vender, né? O verdadeiro ambientalista reconhece o valor em si que a natureza tem, entendeu? Para além, inclusive, desse antropocentrismo arrogante que a gente tem aí. Então, é preciso, portanto, que a gente reafirme princípios, que a gente valores que nos são muito caros, tá certo? Porque eu acho que a mudança, ela tem que ser, essa pandemia tem que fazer uma mudança radical em todos nós, entendeu? Nós não podemos aceitar que depois que ela passe, que se entre na mesma lógica consumista absurda, que, na verdade, a superutilização, né, das energias fósseis, né, que se olhe a Amazônia como um grande depósito de madeira ou de minério, onde os índios, as populações tradicionais, são encaradas como um óbice, como um estorvo. Então, é preciso que a gente se empodere, tá certo, para esse enfrentamento. Não é? Eu acho que essa é uma situação que nos permite muito. Nós temos hoje, que nós somos ambientalistas há muito tempo, nós temos autoridade para dizer, olha, a pandemia tem uma razão ecológica, exatamente pela destruição dos hábitats, pela urbanização desenfreada, pelo avanço do agronegócio, da mineração e do consumo de proteína animal. A pandemia, ela traz essa nossa reflexão atual sobre a natureza, mas ela deve apontar na frente para uma nova sociedade. Eu acredito nisso, é por isso que eu luto. Eu acho que o Edmundo falou muito bem, né? Não tem como desvincular a técnica da política, não a política partidária. Acho que o Rafael foi muito feliz, mas nós temos que retomar, a barca tem que voltar, tá bom? Um prazer grande estar com vocês, um abraço muito grande aos estudantes e às estudantes que nos acompanharam aqui. E, assim, é sempre uma alegria, porque é sempre um momento de aprender com cada um e cada um de vocês, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado por esse momento tão bacana que nós estivemos juntos aqui. Muito bem, muito obrigado, João, pela sua presença, pelas suas palavras. Vamos tentar aqui com o professor Jeová Meireles, ver se deu certo a questão do áudio. Deu certo agora? Estamos escutando? Tá ótimo, professor, muito bem. Ótimo. Bom, eu peguei a questão que você levantou, não é, aí no debate. É fantástica essa pergunta, porque nós podemos fazer mais do nosso país, não é? A Amazônia, como eu falei, está passando por esses problemas que tão bem colocou o João, inclusive agora,
nesse momento de despedida, né? Desmatamento pela mineração, para a construção de grandes barragens. Eu tive a oportunidade de descer com os índios do meio, fizemos um protesto, foram mais de 50 canoas, né? Lança na atmosfera 300 litros de água por dia. Uma única árvore, uma bomba d'água, né? Um conjunto de biodiversidade, um único no nosso planeta, que advém da água, não é? Da disponibilidade e da qualidade. E nesse conjunto estão as populações, as comunidades ribeirinhas, os povos indígenas. Não é? O João é uma política de colapso, estão passando por problemas seríssimos com a flexibilização da legislação ambiental e avançando com a mineração, com o desmatamento e com a morte. Não é? O Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas no planeta, não é? O João também colocou isso para nós, o Bolsonaro é o mais nefasto, não é, que se possa existir com as questões ambientais do nosso planeta, superando qualquer um. Não é? E essa água na atmosfera controla também as massas de ar e controla o clima no nosso semiárido, que são 900 mil quilômetros quadrados. Não é? E você, aluno, aluna, pode fazer essa correlação estudando o ciclo hidrológico, o ciclo das hidrográficas, do ponto de vista técnico, não é? Qual o volume, qual a área dessas bacias, utilizando as ferramentas do geoprocessamento, com vocês conectados, não é? Bloquear, colapsar essas conexões, ampliou a área de desertificação do nosso estado, não é? Que já é semiárido, e junto com a ocupação das dunas, a mercantilização de sistemas únicos do planeta, detentores dessa reserva de água fenomenal, estão em risco, não é? E principalmente para vocês jovens, não é? No futuro próximo. Não é? Boaventura também diz o seguinte: nós devemos ampliar o presente, não é? Quer dizer, nós devemos ampliar a nossa percepção e a natureza, a diversidade, os povos indígenas, os povos ribeirinhos, quilombolas, pequenas, médias e grandes cidades, indústrias, não é? Estão amplamente conectadas, mas sabendo que muitas das consequências desse desmatamento, desta mineração em áreas de povos indígenas, do perturbar nossas bacias hidrográficas, as consequências mais nefastas, né, dessa mercantilização da natureza e o descaso e ampliação da pobreza recaem sobre esses grupos, né, que são invisibilizados. Para terminar, tem um mapa da costa leste dos Estados Unidos, que nesse mapa tem a população negra e sul-americana, que representa 20% dessa população. 80% dos resíduos químicos, inclusive com agrotóxico, está no território ocupado por essa minoria, por esses 20% de pessoas negras. Não é? Então, mostra para vocês isso que o Edmundo colocou para nós. Não é? Mapa é um instrumento de poder. Não é? Mapa, e o poder pensa isso. Não é? Isso não foi por acaso. Não é por acaso que o complexo industrial Pecém está em terras indígenas, não é? E gerando injustiças ambientais, injustiças hídricas e ampliando o excesso de pessoas com moradias subprecárias e pobreza, né? Da que nós estamos aqui participando, pela importância política, não é, da Cleide, do Ítalo na escola, abrir esse espaço institucional, isso é fantástico, não é? E esse é o nosso presente ampliado, não é? Junto com uma ciência que você, no campo técnico aí de Maranguape, eu subia o Pico Alto com a minha primeira filha 10 vezes. A segunda filha, eu estava morando fora do Brasil, lá fora do Brasil, ela dizia: papai, quando chegar a primeira pedra rajada. Aí ela subiu. E a outra subi agora, mais umas 2 ou 3 vezes com elas. Então, territórios na disputa essa hegemônica, colonialista, e nós estamos ali
na dimensão decolonial e a ciência entre os povos e comunidades tradicionais dentro e ocupando a nossa universidade. Muito bem. Vamos combinar de subir a pedra rajada, professor. Vamos ver se eu ainda aguento, porque é uma subida bem... Foi com a Iana, depois com a Lívia e depois com a Marina. Olha, é uma subida bem pesada, né? Mas é isso mesmo. Então, por favor, Rafael, faça uso da palavra para as suas considerações finais. Bom, eu queria dizer que é uma satisfação, mais uma vez, né, participar desse momento, de encontrar aí a estudantada da Escola Salaberga e todos vocês, né, que nos acompanharam aqui nessa transmissão. Eu anunciei uma questão que eu acabei não abordando inicialmente e que eu queria fazer uma referência agora porque eu considero importante, né, que tem sido parte desse aprendizado nosso ao longo do tempo, mas que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora de aprendizado aí com os agricultores e agricultoras familiares do Ceará, que tem a ver com a questão a questão estratégica da alimentação, né? Hoje, né, como diz como lembra aí o nosso companheiro Adalberto Alencar, a geomundo ela está no prato de comida. Na forma como nós nos alimentamos, envolve muitas outras questões, né? Portanto, o tipo de comida, né, a prevalência do alimento industrializado, o alimento com agrotóxico, o alimento transgênico, né, isso tudo, os impactos que tem sobre a natureza, sobre a biodiversidade, o tipo de produção, produção local, parte da indústria do trigo, que é uma indústria que nós importamos muito, né? O tipo de comida, muito sódio, muito ácido, tudo isso vai incidir sobre a saúde humana, né? Sobre a questão da hipertensão, da obesidade, da diabetes, assim por diante. E isso tudo tem a ver com a saúde pública, tem a ver com a crise que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão morrendo, não é só por conta da doença, mas é porque o seu organismo não tem condições já tem debilidades devido aos problemas, inclusive de pouca mobilidade, pouco exercício, né, de muito trabalho e de pouco lazer, de pouca, enfim, de qualidade de vida, né? Isso incide, portanto, diretamente sobre a vida dos trabalhadores e sobre as condições planetárias. Então, alimentar-se hoje, né, como diz o Adalberto, estamos aí lidando com isso, com a questão da política dentro da ecologia. E é importante a gente pensar isso dentro das questões corriqueiras, porque a gente vai daí, né, derivar uma série de questões de cunho muito mais amplo. Eu fico feliz de poder participar e até qualquer dia. Muito obrigado. E dando prosseguimento, por favor, Edmundo, as suas considerações finais. O áudio. Pronto, todos me ouvem bem? Eu assinando embaixo e corroboro todas as falas dos colegas, concordo com tudo. E depois agradecer pelo convite, né, pela satisfação gigantesca de estar aqui fazendo parte dessa banca. E né, colegas como aos alunos, né, da Salaberga, para nós nos mantermos vigilantes, né, nos mantermos atuantes. Eu sei que esse clima, essa situação que a gente está vivendo hoje é extremamente desgastante, né, para a nossa saúde mental, muita notícia uma atrás da outra, então quando precisar respirar fundo, dar um passo atrás, fica um pouco distante de redes sociais e coisas do tipo, mas é importante a gente sempre se reagrupar e retornar, né, e buscar se informar. Eu saio daqui hoje muito feliz, com muito mais energia, muito mais gás para voltar aos meus estudos, para essa luta, né, por uma maior integração do meio ambiente com as nossas relações humanas, e muito mais vigilante também. Está muito vigilante agora que a gente meio que vislumbra
o fim da pandemia, mesmo de maneira muito precoce ainda aqui no Brasil, né, já que os nossos números ainda não chegaram nos picos. A gente precisa estar muito vigilante nesse retorno, porque conhecendo as práticas desse governo, a tendência de retorno vai ser de mais liberalismo ainda, sabe? Vai ser de ampliar políticas neoliberais. No momento que percebeu que ações do Estado são extremamente importantes, né, para uma sociedade se manter de maneira minimamente estável, sustentável, quando esse período de pandemia passar, nós vamos ver propagandas, ações muito contrárias à atuação do Estado. A maior participação, digamos assim, das iniciativas privadas, né? O que eu acredito que nós vamos ver vai ser uma tentativa gigantesca de privatização de pontos extremamente estratégicos para nossas comunidades. Então, a gente precisa estar muito vigilante. Se a gente se manter atuando, se a gente se manter fortes nessa luta, a gente vai ter energia para poder brigar por esse novo normal, um novo normal que seja mais inclusivo, que seja mais uma relação muito mais harmônica entre homem e meio ambiente. E uma pequena notícia positiva, digamos assim, nesse sábado, para a gente entrar no domingo com as esperanças um pouco mais renovadas nas instituições, né? Eu, agora há pouco, que o pedido de impeachment do Ricardo Salles acabou de passar pela PGR, né? Então, nós temos aí algum vislumbre, alguma esperança de que um mínimo de justiça seja feita nesse país, e o que me deixa muito mais... É isso. Obrigado a todos vocês e um abraço e até a próxima. Muito bem. E para encerrar esse nosso momento com chave de ouro, fechar com chave de ouro, convido a professora Cleide, com a sua voz extremamente delicada, gentil e doce, a tomar a palavra e fazer aí o encerramento dessa nossa live. Por favor, professora Cleide. O áudio. Liga, professora Cleide. A gente sempre esquece o áudio, né? Desculpa. Primeiro, agradecer imensamente esse momento, é um momento riquíssimo. Dizer que esse momento é possível porque na escola nós temos um núcleo gestor maravilhoso, com a Jana Freitas, com o Carlos Henrique, que são o nosso núcleo gestor que faz com que a gente consiga fazer todas essas atividades, né? E o Ítalo esqueceu, mas eu não esqueci, nós somos uma escola que temos o selo sustentável. As nossas ações na escola, elas fizeram com que no ano passado a gente conseguisse o selo sustentável, certo? Essas ações que a gente precisa continuar, ações que são contínuas, ações que realmente elas de fato são contínuas. E aí, para encerrar, eu acho que todos nós estamos incomodados, não é isso? Aí eu trago aqui o Bosarchiello, professor José Bosarchiello dos Populares de Fortaleza, e isso também serve para a gente. Os incomodados não se retiram. Se você está incomodado, se movimente. E valorize também quem se movimenta. Hoje os nossos caminhos é pelos movimentos populares. E isso aqui que todos vocês trouxeram é que realmente são os movimentos populares, são as comunidades tradicionais, é o nosso agricultor, a nossa agricultora, são eles que estão fazendo a grande diferença, e isso sim nós temos que de fato comemorar. Nós professores, nós professoras, estamos também dentro do nosso ambiente tentando fazer um pouco de diferença. A escola pública, a educação de qualidade, inclusive na nossa escola, nós temos o debate, nós temos 4 cursos. Tem o curso de meio ambiente, tem o curso de edificações, tem o curso de informática, tem o curso de enfermagem. Mas o debate sobre as questões ambientais, ela é interdisciplinar.
todos nós, professores da Escola Salaberga, a gente fala sobre as questões ambientais. E isso é o que é o mais importante. A gente não esquecer e não achar, não é, Rafael, como você tinha falado antes, que a gente só precisa lembrar do meio ambiente no dia do meio ambiente. Nós temos que trazer esse debate sempre. Nós temos que construir esse debate sempre. Sempre mesmo. Muitíssimo obrigada, gente. Muitíssimo obrigada a todo mundo que participou, a Marcelene Admundu, né? Olha aí, todo mundo que está participando, nossos alunos, nossos amigos. Muitíssimo obrigada. Muito bem. Então, em nome do núcleo gestor da Escola Salaberga Matos, em nome dos nossos alunos, de toda a nossa comunidade escolar, eu quero agradecer imensamente a participação, eu quero agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para participar dessa live, o professor Jeová Meirelles, professor João Alfredo, Rafael Tomiyama, Edmundo Brito, a professora Cleide Madeiro, a nossa imensa gratidão. Tenho certeza que tudo que foi falado aqui vai contribuir muitíssimo para a formação desses jovens que vão, com certeza, aí, juntamente conosco, dar as mãos e mudar, transformar essa nossa realidade. Hoje o cenário ele é um cenário crítico, não podemos deixar de ressaltar, mas temos na participação popular, temos no outro, temos aí nas mãos da própria sociedade o caminho para mudar, para transformar essa realidade, e eu espero e desejo, faço votos de que assim seja, tá? Mais uma vez, nosso muito obrigado. A você que nos acompanhou até agora, também o nosso muito obrigado. A gente espera ter contribuído e até a próxima live. Uma boa noite a todos.